Agora eu quero chamar o Daniel. Daniel é sócio fundador da Move. A Move já atendeu mais de 100 organizações privadas e públicas no Brasil. Ele vai contar um pouquinho para a gente do trabalho que ele vem fazendo. Obrigada, Daniel. Toma este. E aqui. Eu vou colocar. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Vox, pelo convite. É uma honra e também, eu confesso, bastante inquieto com essa fala para a qual eu fui convidado a fazer. Já explico um pouco essa história. Mas eu particularmente me senti muito desafiado com este convite da Vox. E eu realmente não sei o que vai sair dessa nossa conversa. Então, eu me lembrei, confesso, eu vou fazer algumas crônicas aqui, algumas livres associações. Quando eu estava tentando produzir isso, me veio a imagem do Philippe Petit. O Philippe Petit é aquele equilibrista francês que tem um livro chamado Equilibrista, um filme, que ele atravessa as Torres Gêmeas de Nova York na década de 70 sem nenhuma segurança. Aquela imagem me veio muito forte, porque eu me vejo, cara, essa é uma história de vamos cruzar umas Torres Gêmeas nessa conversa aqui. Então, senhoras e senhores, vamos juntos nessa corda banda, que vai durar mais ou menos uma meia hora. E eu não tenho aqui, achei muito interessante, primeiro, muito legal a tua apresentação, Clésio, tanto pela história, mas me chamou muito a atenção a serenidade, né? Quisera eu ter essa serenidade na fala. Eu estava empolgado ali, eu não esperava que você já ia me chamar, entendeu? Por mim, a gente ia ficar nessa crônica bonita da Avante por um bom tempo. E eu não tenho um vídeo para começar, né, com essa história. Aliás, a voz do vídeo me lembrou a voz do cara que narra o Narcos. Eu não sei se é o mesmo sujeito, mas era igual. Eu me vi, só faltava aparecer ali o Wagner Moura. Então. O Clésio representou bem, vamos combinar, né? Mas vamos lá, desculpa. Qual que é a inquietação aqui que eu quero dividir com vocês e que nos traz para isso daqui? Primeiro, assim, que eu, escutando essa apresentação, eu me dei conta de que existe uma história minha com a Vox, que eu acho uma história muito relevante, porque a gente vem discutindo o tema de avaliação já há algum tempo. E, para mim, isso apareceu quase como capítulos de livro, em que a gente está sempre debatendo esse tema. E, a cada momento, a gente acrescenta um capítulo nessa história. E, assim, 3 capítulos para fazer uma panorâmica muito breve de vocês, mas que vale a pena destacar. 2012, quando vocês mencionaram, a gente se junta num grupo grande, porque era o grupo de estudos de métricas, de impacto, etc., e que toda a agenda do GIRS e do IRIS, que a Jéssica trouxe para vocês, está se instalando no Brasil, a gente ficou discutindo isso 2 anos, né? Muita gente envolvida naquele grupo, um grupo extenso, etc., foi interessante. Depois que eu acho que vem marcando essa história, um novo capítulo, então, assim, isso já está sobre a mesa. Eu vou colocando coisas sobre a mesa, porque o que eu queria construir hoje é sobre produções que já existem, tá bom? Depois, os fóruns de finanças sociais, acho que são momentos marcantes também. Eu não sei o que acontece nos fóruns de finanças sociais, que na mesa de avaliação está sempre o Giba e eu, né? E mais alguém, né? E é super legal. E o primeiro fórum, assim, lembrando dos recados que a gente trouxe, para mim acho que tem 2 recados que eu queria resgatar. Não, a gente tinha mais recados, mas eu lembrei de 2. Né? Um importante que é o seguinte: a gente reivindicou ali uma agenda de gênero, que é uma agenda que estava esquecida de vários negócios de impacto, e que a gente reivindicava a importância de se instalar nela. Acho que essa agenda se amplia agora, tem que ser gênero e raça para se instalar nos negócios de impacto. Não dá para ignorar isso daí. Né? Conheci um cara agora que trabalha com diversidade, salvo erro conectar, me desculpa. Tá ali, ó. Eu achei super legal. Puta, entrando na história, um cara que vem trabalhar com diversidade nessa história. Então, isso marca, é uma agenda. E outro recado que a gente deu a gente é um pouco... A gente é meio anarcopunk na agenda de avaliação, porque a gente não defende avaliação. Eu sou um péssimo avaliador, eu sou um avaliador que não defende fazer avaliações. Né? E esse era outro recado que a gente trouxe, por que empreendedor está começando um negócio precisa ficar preocupado com avaliação? Empreende o negócio. O investidor está me enchendo o saco. Cara, o investidor tem que entender que tem momentos, que tem coisas, que são outras coisas. Então, a gente tentando tirar um pouco esses pesos da avaliação. E aí a gente aprofunda esse capítulo no último encontro do ano passado. Eu quero resgatar essa história, porque foi divertidíssimo, na verdade, em que estávamos o Sacha, do Lean Data, estava o Giba, por acaso, a Renata estava na mesa, estava eu e estava a Luciana do PNUD. E aí tem um rompante ali que, particularmente o Sacha, o Daniel e o Giba, a gente decreta a morte da avaliação de impacto. E a gente fala, não tem mais sentido isso existir na agenda brasileira desta maneira. Vamos matar essa avaliação. Por quê? Porque pode nascer coisa nova. Porque agendas novas precisam emergir, porque a gente está preso, está virando um mecanismo mais de opressão do que um mecanismo de alavancagem, de exponencialidade dos negócios. E, enfim, eu chego aqui com essa história. E eu chego com essa história para chegar nesse novo capítulo. Qual que é o capítulo? E por que a minha inquietação de trazer essa apresentação? É porque
O que a gente vai falar de teoria de mudança, gente? Em 2019, eu não sei o que a gente vai falar de novo de teoria de mudança, porque essa agenda já está aí. A gente falou muito de teoria de mudança. Eu acho que não precisa mais convencer ninguém da importância da teoria de mudança. Eu acho que não precisa enganar mais ninguém a fazer teoria de mudança. E desculpem a franca dureza, se vocês, empreendedores, não têm teoria de mudança, não estão cuidando disso, vocês estão atrasados. Entendeu? Já ficaram para trás, porque precisava ter. Essa agenda já está instalada. Ela não é nova, ela era nova em debates que a gente tinha. Então, precisa olhar. Então, eu fiquei muito nessa inquietação, cara, a gente vai lá fazer um pouco, e aí, Daniel, na apresentação dele inicial, criou até uma expectativa de que eu traria um pouco o ciclo de como fazer teoria de mudança. Eu queria fugir disso, porque eu acho que isso não é mais necessário. Mas o que a gente fala, então? Se está tudo bem. E aí me deu o Felipe Petit em cima da corda bamba, de não sei direito. Né? Então, vamos embora. Eu diria que a gente pode beber, vamos para o happy hour, porque não há muito o que ser dito de novidade dessa agenda. Ou então a gente vai ter que procurar coisa nova. Vamos procurar problema nessa agenda. Né? E eu acho que ao procurar problema, a gente vai ter que começar a fazer umas subversões. A primeira subversão que eu queria fazer é com o próprio nome dessa sessão. Acho que esse é um nome significativo, relevante, teoria de mudança impulsionando a estratégia de negócio com um olhar de impacto, mas eu acho que ele diz de um lugar que talvez ele já tenha superado. Então, eu quero propor um novo nome para essa sessão, derrubando esse daqui, tá? E trazendo esse daqui, Pássaros que Voam Juntos. Eu queria falar nesses próximos 20, 25 minutos que restam para a gente sobre pássaros que voam juntos. E o que isso tem a ver com o negócio de impacto e com teoria de mudança? E porque eu acho que a gente tem que instalar aqui, eu também não sei direito, mas assim, eu tenho 2 ou 3 recados, mas eu queria instalar aqui uma outra questão. Eu falei de 3 questões que nós instalamos nos fóruns anteriores, e eu queria instalar uma outra questão. E é uma questão ainda um pouco nebulosa, que a gente vai ter que, talvez, juntos, trabalhar com elas. Né? Essa é uma imagem, por exemplo, muito significativa para negócios de impacto social e para pensar teorias de mudança. Essa é uma imagem clássica. Ela é chamada, o termo em inglês, que é um termo comum, chama flock of birds. Né? Então, um floco, conjunto de pássaros que voam juntos. O que essa imagem tem de muito significativo? Ela é a grande expressão desses temas complexos. Ela é uma imagem poética, mas ela é uma imagem real, ela é uma imagem da natureza, e ela nos diz de sistemas complexos. E esta é uma agenda que eu creio que nós precisamos começar a olhar ao pensar negócios, ao pensar teoria de mudança. Qual é a relação de teoria de mudança com sistemas complexos? A primeira provocação que eu tive desta agenda foi em setembro do ano passado, quando eu estava num debate com a WWF Brasil, e a WWF Brasil lida com um sistema radicalmente complexo, né, e agora com muito mais riscos, dados o contexto que o Brasil vive, que é o ecossistema. E ali a gente fez alguns avanços. Mas trazendo para cá, o que acontece? Existe uma coisa natural, que é um discurso que todo mundo já disse, que a gente está fragmentando tudo. Tudo está sendo fragmentado. A gente está lidando com partes. Qual que é o risco aqui? Porque isso tem consequência para a teoria de mudança e na teoria de mudança. No fundo, a teoria de mudança é um fragmento. E como é que a gente lida com isso? Como é que a gente trabalha com isso no nosso negócio e na avaliação do nosso negócio? Acho que é um pouco por aí que a gente poderia fazer uma certa reflexão. E o convite que eu faço é, em que medida que o pensamento sistêmico ou o pensamento complexo está sendo instalado na nossa agenda? O que a gente entende disso? Acho que aqui tem uma certa novidade, uma novidade necessária. O campo da avaliação, dizendo de maneira... meu Deus, vou ter que roubar o tempo aqui. O campo da avaliação internacional está com debate, e aí o campo da filantropia, que a Jéssica bem trouxe, isso não vem do campo do Impact Investing, está com debate de avaliar a complexidade. Eu vou trazer uma referência no final para vocês, mas tem muita inquietação, tem artigos da Stanford Social Review falando dessa agenda, etc, etc. Tá? Primeiro passo para observar sistema complexo é a contemplação. Isso é um aprendizado que eu tive, isso é teórico, isso não é no Daniel, num delírio, numa tarde de quinta-feira. Tem uma questão estética dos sistemas complexos que assim, a gente precisa contemplar, porque observar o todo precisa de um outro tempo. Não é nessa nossa velocidade que a gente tem. Não é numa oficina de 2 horas que a gente vai tirar uma teoria de mudança complexa. Então, como é que a gente está lidando um pouco com esses tempos? E aí eu queria trazer para vocês, assim, rapidamente, eu vou ter que dar uma acelerada aqui, dado o tempo que não é de contemplação, acabei de ser informado, né? Ele é curto, sobre alguns fundamentos muito breves de teoria de sistemas complexos e aí fechar uma conexão dessa história com teoria de mudança. Primeiro, e alguns são básicos, tá? Vocês já devem conhecer alguns deles. Primeiro, um sistema complexo é formado por partes. São partes diferentes e elas estão distribuídas em algum território, em algum espaço-tempo. Tá bom? Só que tem algo fundamental. Essas partes elas não estão isoladas, elas estão
interconectadas. A interconexão é chave para sistema complexo. A conexão que existe entre pessoas, pássaros, árvores, bichos, etc., etc., é uma das chaves centrais. E o que é fundamental é colocado aqui, o que importa é a posição que você tem no sistema, né, e o grau de conexão que você tem com ele. E dentro deste grupo de partes que tem conexão se emerge um todo. Se emerge algo que é mais amplo, se emerge algo que é maior do que as partes isoladas, né? E aqui está o exemplo do todo que eu queria trazer para vocês. Estou chegando à teoria de mudança, tá? Essas partes conectadas formam um sistema. Ou se a gente colocar um sistema do lado do outro, ele vai virar um subsistema, porque ele é um sistema isolado, você bota ele em relação a outros, a gente tem vários subsistemas. Tá? O ponto está aqui, o que eu queria marcar para vocês é que a teoria de mudança ele é um subsistema dentro de uma lógica do negócio social. E a preocupação que eu tenho tido, e a preocupação ela é empírica, ela não é teórica, porque eu sou um prático, eu não sou professor. Eu faço avaliação, eu faço planejamento. É o que eu sei fazer. É que a gente está trabalhando com partes. A gente está isolando a teoria de mudança de outros subsistemas do negócio, né, que não podem ser isolados, e aí o nosso olhar sistêmico ele para de existir. Quais são eles? Eu já vou trabalhar para vocês. Primeiro, tá? Para dar um pouco uma ilustrada, uma aromatizada aqui, vamos olhar um pouco para essa parte de teoria de mudança. Eu falei para vocês que não ia e não vou discutir o que ela é, mas eu quero ilustrar algumas teorias de mudança que estão aí e também reais, né? Várias que existem, até para a gente ver essa diversidade e o que elas manifestam, né? Aqui uma de uma aceleradora, com várias categorias, que vocês devem conhecer. Aqui uma divulgação da sociedade civil, mas que tem um trabalho importante de prestação de serviços para, né, catadores, etc. É uma outra teoria de mudança. Aqui uma outra teoria de mudança de uma economia circular no Instituto C&A. O Instituto C&A é uma filantrópica, mas está investindo para gerar aqui uma economia circular com vários negócios. Outra pegada, muito interessante essa abordagem do Instituto C&A de teoria de mudança, recomendo, entra no site, é tudo público. Isso aqui vocês baixam do site deles, dá uma super guiada, esse frame aqui é um golaço. Outra teoria de mudança, essa no caderno United Way, uma organização americana que tem uma base no Brasil e vem trabalhando aqui. Outra teoria de mudança, nossa, essa vem da UNODC, que é o órgão da ONU que trabalha com drogas. Não estou fazendo um bom trabalho, né, pelos resultados que a gente tem tido no mundo. Mas, independente disso, olha como é simples isso aqui. Olha como é o fluxo dessa história. Também está colocado, isso vem de Viena. Gente, a agenda é global, vocês sabem disso, não é Brasil pensando em teoria de mudança, é global. Né? Outra teoria de mudança, uma coisa que trabalha com saúde, com questão de câncer infantil, tá? Outra área. Eu sei que não dá para ler, mas eu quero que vocês se aproximem disso, não é para ler a teoria de mudança, é para ter uma aproximação geral. Aqui um frame meio clássico de teoria de mudança, com várias das suas categorias. E aqui uma pergunta que é essa: como você conta o impacto da sua iniciativa? É isso. Teoria de mudança é isso. Como você conta o impacto da sua iniciativa? Uma teoria de mudança conta o impacto da sua iniciativa. Tá? Eu vi alguém aqui do Social Doc, se não me engano, estava aqui, que é uma turma que é boa nessa história. Né? Esses caras sabem, então, os caras estão trabalhando com essas narrativas de teoria de contar histórias. Né? É isso aqui, gente, olha a teoria de mudança aqui. A gente está contando essa caminhada, entendeu? Como é que a gente chega num lugar legal, em algum lugar de impacto, por uma cadeia de valores, né? Por um processo, por um fluxo e etc. É disso que se trata. Né? Então, ok, falei que não ia fazer, mas estou fazendo, né? Conta história de impactos positivos, né? Que é a nossa tendência. Ela faz de caminhos. Aquilo tudo que vocês estão vendo é fluxo é caminho. Né? Como é que chega lá? Cadeia de resultado. Idealmente, elas são criadas coletivamente. Teorias de mudança de organizações que são criadas só por uma pessoa têm uma grande fragilidade para serem sustentadas como qualquer planejamento. Né? E elas podem gerar duas coisas que eu vi muito, muito concretas em teoria de mudanças, é que elas geram alinhamento e elas geram compromisso com esta história. Então, aqui, ok, dito e ilustrado as teorias de mudança. A pergunta que eu trago para vocês é, beleza, e quais são as outras partes? Quais são os outros subsistemas, né, que a gente tem que olhar? Né? Porque se ela é uma parte, quais são os outros subsistemas que a gente deveria olhar? E aí eu queria fazer um pouco uma inversão aqui, porque a gente vem trabalhando nessa tarde, e na verdade a agenda prioritária tem sido essa, de conectar muito mais a teoria de mudança à avaliação. Que legal, e ela precisa ser conectada à avaliação sim, como um construto teórico, mas à avaliação. A Jéssica já nos provocou sutilmente na fala dela, que olha, a teoria de mudança ela também é usada para o planejamento e etc. E aí que está o ponto, em boa medida a teoria de mudança, ali eu radicalizo um pouco mais, a teoria de mudança ela é muito mais um instrumento de planejamento do que de avaliação. Ela nasce como instrumento de planejamento. Lá na frente ela pode servir a avaliação, mas quando ela nasce, ela está olhando para o futuro. Olhar para o futuro é planejar, olhar para o passado é avaliação. Existe essa relação temporal entre essas duas disciplinas, muito claras.
O passado, a avaliação gera conhecimento, informação. Esse conhecimento faz com que eu tome melhores decisões. Decisão voltada para o futuro. O fluxo, a teoria de mudança da avaliação e planejamento é essa. E ela é muito simples. E esse é outro problema. Quando a gente fala de avaliação, a gente cria que foi uma retórica hermética, técnica, que só poucos e bons podem fazer. Pelo amor de Deus, não vamos esquecer isso. Todo mundo faz avaliação, todo mundo é avaliador. A avaliação é democrática, ela precisa ser democrática, senão ela é inútil. Tá? E eu perdi porque eu estava falando isso, porque a questão do planejamento, exatamente. A gente precisa mudar o prisma aqui, que é, ao olhar o subsistema da teoria de mudança, eu queria olhar esse outro prisma e valorizar o plano. Valorizar na perspectiva do planejamento, mais do que na perspectiva da avaliação. Porque, ao fazer isso, vai emergir, e aí a gente contempla. Aí eu fiquei contemplando essa perspectiva, né? Olhando aquele grande lago, como eu trouxe para vocês. E surgem claramente 5 pontos que formam um todo indissociável. E esses 5 pontos precisam ser conectados. Quais são? E aí, gente, é ferramental de gestão. Tá? Propósito. A primeira apresentação aqui, né? O nome era propósito. Qual a relação do propósito com a teoria de mudança? Não tem. Pô, então, peraí, cara, alguma coisa é teórica na tua prática. Tem alguma coisa que não é de verdade na tua prática. Né? Eu não estou falando que o propósito precisa estar na narrativa da teoria de mudança. Eu não estou propondo a gente fazer um grande livro, mas eu estou propondo que essas coisas tenham relação. Elas são partes. O sistema complexo são partes conectadas. O todo emerge não dessas 5 partes aqui nos bullets, mas da conexão com elas. E é isso que gera a força do impacto. Outro elemento, planos estratégicos. As empresas têm plano estratégico de 5 anos, 3 anos, sei lá quantos anos. Mas o plano estratégico também é um lugar conhecido. OKRs, que é uma categoria de plano estratégico, né? Objectives and Key Results, está na cena geral, né? Depois que saiu as organizações exponenciais, você não fala que você tem OKR, você não está usando preto, né? Porque é a nova tendência geral. Mas é super legal, eu usei o OKR na Move, assim, recomendo. Mas o OKR está ligado com o propósito, está ligado com o plano estratégico, está ligado com a teoria de mudança que tem aqui, aqui, ó. Entendeu? Qual é a conexão? Essa pergunta a gente precisa se fazer. Eu vou fazer uma oficina de OKRs. Eu vou fazer uma oficina de teoria de mudança. Eu vou pensar meu propósito. Cara, não são salas diferentes. Sinto muito. O sistema é complexo. E tem o outro, que é a teoria de mudança. E o Canvas Business Model. Opa, importantérrimo, ele quero falar dele aqui. O cara não está me mostrando tempo mais. Ou ele desistiu, ou eu estou indo super bem aqui na história. Né? Estou confortável, estou contemplando já aqui a conversa. O Canvas Business Model, que é uma ferramenta também super útil, super trabalhada, que ela tem, um dos seus dimensões é a proposta de valor. Cara, como é que isso conecta com tudo? Como é que a proposta de valor conecta com o propósito? Com o teu OKR, com a tua teoria de mudança, não conecta, etc. É isso tudo. E se a gente continuar, e eu estou generalizando o discurso para ele ficar mais forte, fragmentando, aí o nosso impacto ele continua a ser localizado, pobre, desnecessário, fecha o negócio, vai embora. O Brasil não precisa disso, gente. Não precisa disso, a gente precisa de coisa forte. Entendeu? E aqui tem um caminho, porque isso aqui gera engajamento, isso aqui gera energia de time, isso aqui move pessoas. E sem isso, você sabe melhor do que eu, que a gente não transforma nada. Tá bom? Essa é a provocação que eu tenho. Trazendo uma ferramenta, muito inquietos com essa provocação, nós tivemos uma experiência com isso ano passado, eu vou fazer um jabazinho rápido aqui, que é o modelo C, que vocês podem acessar com cmodel.co, code colaborativo, não é .com. E qual que é o primeiro respiro dessa história? É a vontade de juntar Canvas Business Model com teoria de mudança. Porque eu chegava, por exemplo, em vários espaços para discutir essa história, e os caras tinham um monte de Canvas super legal. E os caras nunca tinham olhado para a teoria de mudança. Só que é a mesma coisa, porque o negócio é um só. Como é que você separa? Você não separa. Tá? E aqui tem uma ferramenta para tentar exatamente essa articulação. Ela é suficiente para o sistema complexo? Não. Mas ela é um passo. Então vamos dar esse passo. Tá? Outro recado, talvez... Beleza. Outro recado que eu quero trazer é assim, eu falei uma complexidade, esse recado é mais rápido, uma complexidade no conjunto de subsistemas da organização, entendendo o propósito como subsistema, o Canvas como outro subsistema, etc., como subsistema. Agora, se a gente pega a teoria de mudança, vamos entrar nesse subsistema, nele, na sua intimidade, esquece o resto. Tá? Eu queria fazer uma crítica aqui. Que a crítica que eu quero fazer, e eu vou usar uma palavra, Clésio me permite, você usou 2 vezes a palavra romântico. E eu acho essa palavra, quero me apropriar dela e utilizar aqui, porque essa é a primeira crítica que eu quero fazer. Eu já fiz essa crítica em vários lugares aqui, talvez a Jéssica está cansada de me ouvir falar disso, que tem um monte de teoria de mudança romântica por aí. Não está sendo levado a sério, né, como é que essa teoria de mudança, de fato, ela estabelece um fluxo
real, racional e cuidadoso para gerar impacto social. A gente está vendo, e aí aqui, ó, a qualidade da lógica das mudanças deve ser questionada. Eu vou explicar isso aqui com cuidado. Eu tenho visto uma produção bem rasa, desculpem a franqueza, mas tem muita teoria de mudança rasa, que não serve para nada. Sabe para quê? Por você acreditar que o teu investidor vai acreditar que ela é legal e avançar na negociação, mas não para gerar impacto social de verdade, não para engajamento, não para mobilização do time, etc. Por quê? Porque não fecha a conta. A gente vê uma retórica de impacto lá na frente, na teoria de mudança. O cara vai mudar a educação pública brasileira. Pô, o cara vai fazer isso, o cara é Deus, né? Mas tudo bem, vamos brincar desse exemplo. E o cara vai falar, desculpa, eu vou dar um exemplo, talvez seja um pouco genérico aqui, até com essa intencionalidade. Não, eu vou fazer um aplicativo que vai melhorar a gestão aqui, sei lá, administrativa de alguma coisa na escola, e vai mudar o IDEB. Cara, qual que é a lógica disso? Ou vai mudar a educação pública brasileira. Qual que é a lógica disso? É tão forçação de barra, em alguns casos, entendeu? Que não fecha. Só que a gente precisa construir esse discurso. Se eu não tiver um discurso de impacto incrível lá na frente, eu estou menos atrativo. Mas o que eu estou falando é assim, é que estas pontes, essas interconexões que eu mostrei do sistema complexo, elas não existem. Aqui está a radicalidade da crítica que eu faço. Teorias de mudança estão sendo feitas com partes que não têm interconexões de fato. Tá? Porque é impossível você unir esse tipo de coisa. E precisa olhar com qualidade. Tem conexão? Dá para olhar? Dá para a gente fazer isso? Então, gente, diminui a barra. Quando eu estou fazendo isso, o cara não vai mudar a educação pública brasileira, mas vai dar esse passo. E esse passo que vai dar, ele é super significativo. Não precisa ser tudo super amplo, né? Exponencial, disruptivo. A gente também tem essa opressão desse campo, né? É tudo tanto. Né? Isso não contempla. Então, assim, qualifica. O disruptivo é o quant, né? Eu vou para que está o Brasil. O qualitativo é mais miúdo. Mas a gente precisa olhar para a qualidade, aqui no caso. Então, essa é a pergunta que eu já fiz. Se a gente está atuando para gerar mudança sistêmica de fato, eu falei que não, talvez de uma maneira genérica. E aí, terminando com essa imagem é da FSG. A FSG eu recomendo vocês a visitarem, quem ainda não conhece, é uma das organizações americanas, tem uma produção incrível, teórica, mas teórica com um braço empírico muito bacana. Né? Eles, por exemplo, eles têm trabalhado a questão da avaliação e complexidade com muita força. Tem lá uma colaboradora deles chamada Hallie Preskill, que é uma das mais brilhantes avaliadoras americanas, ela tem trazido muito essa discussão. Eles têm uma simplificação aqui, a gente pode complicar essa história, não acho que é necessário para o momento. Mas o que tem aqui? Eles colocam de 6 condições para a mudança sistêmica. E tem uma hierarquia. Tem mudanças estruturais, que são mais claras, tem mudanças que são semi-explícitas, como eles colocam, como mudança de poder e relação, e tem mudanças implícitas, que é modelos mentais. Por que eu trago essa imagem aqui? Para provocar que a teoria de mudança que vocês têm está conectada com o que aqui? Qual que é a dimensão da mudança real que vocês estão propondo? Eu vou mudar uma prática. Legal, é desse tamanho. Não, eu vou mudar uma relação de poder. Uau! Para de pé? Se para de pé, vamos junto. Eu vou com você na história. Né? Eu li outro dia, eu acho que está público esse material, recomendo. O Greenpeace tem um manifesto brilhante. Um dos manifestos mais brilhantes que eu li nos últimos anos. O manifesto dele quer mudar 3 coisas no mundo. Uma é a questão da conservação de sistemas naturais. Os outros 2 são dinâmicas de poder e modelos mentais. Os caras estão no alto nível da mudança sistêmica. E aí tem uma teoria de mudança para isso. Então eu trago essa imagem só para provocar. Assim, conecta com o que vocês estão fazendo. Onde conecta? Não precisa ser com tudo, gente, calma. Mas com algum lugar. E com cuidado, e com lógica, e com qualidade. Dito isso, tem algumas armadilhas que eu passo muito rapidinho. Foca nas partes apenas, já falei pra caramba disso. Assume que é um produto em si. A teoria de mudança é um produto. Ó, investidor, olha que bonito. Ó. Olha o design aqui, ó. Uau, né? Não serve para nada. Perspectiva única. Vocês estão ouvindo, de fato, UX, que foi falado aqui? Está ouvindo o beneficiário? Ele está dentro da teoria de mudança? Tem diversidade nessa conversa? Porque senão ficamos nós, intelectuais, no gabinete, em São Paulo, fazendo teoria de mudança para impactar o Nordeste. Não dá certo. Conhecer pouco se falar lá fora, a mesma coisa. Disputar hierarquias, não, isso aqui é mais importante que aquilo. Não, propósito é mais importante. Não, plano, OKR. Cara, não. É um sistema. O sistema não é hierárquico, o sistema é caótico. Não é? Querer predizer e controlar, vai tudo dar certo. Ó, mexe esse botão aqui, ó, e pum, o IDEB mexe.
Calma. Os fluxos são mais complexos. Assumir que existe uma solução absoluta, não existe. Ignorar que você é uma parte do sistema. Nós somos uma parte do sistema. Então, a gente tem um olhar colocado. Muito obrigado.